Olá pessoal, vamos mais para uma aula de dicas de como falar bem, escrever bem. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Se inscrevam para ter mais dicas, é importante para falar em relação às regras de português e também como escrever uma redação. As pessoas trocam muito o significado da palavra pelo. Elas não sabem diferenciar quando pelo é preposição, pelo é substantivo e o verbo apelar. Ouve-se muito falar pero. Não existe esse pero. Se alguém estiver falando espanhol, ainda se considera o pero, né? Mas na nossa língua portuguesa, o pero não vai existir. Ou é pelo, substantivo, que nós vamos saber daqui a pouco o exemplo, ou pela preposição, ou verbo apelar. Então, esse pelo, com a nova ortografia, o acento diferencial, que é o chapeuzinho, foi extinto, não existe mais. Então, para você saber quando o pelo vai ser substantivo, você tem que ler a frase e saber o significado dela. E o pelo, preposição, também é a mesma coisa. E já foi dito, daqui a pouco a gente dá um exemplo de como saber o verbo apelar. Porque apelo também ele vai para o substantivo, mas ele é totalmente diferente do pelo preposição, porque o pelo ele vai ligar uma frase à outra, que é uma preposição. E o pelo, que é referindo-se ao pelo do animal, ou nosso pelo mesmo do corpo, ele tem que vocês ler a frase, no caso a oração, e saber o significado dela. Então aqui eu pesquisei 2 exemplos para vocês ao estudar. E eu coloquei, veja o primeiro exemplo que refere-se a pelo de animal. Minha filha tem alergia a pelo de gato. Veja que esse pelo aí virou um substantivo, porque ele significa os pelos do cachorro. Aí não é preposição. A preposição é quando liga uma frase à outra. Outro exemplo para significar pelo, substantivo. Até quando a pessoa está despida, fala-se que está nua em pelo. Pelo em relação a humanos, né? Que o animal tem o pelo dele, né? Bem fofão. Então nós temos o pelo, que é bem pouco no ser humano, né? Mas o que eu quero dizer é que a frase, o pelo aí é um substantivo e não pelo preposição. Vamos agora ver o caso de preposição. Minha filha passa pelo centro todo dia. Minha filha passa pelo centro todo dia. Esse pelo aí ligou uma frase a outra, uma oração. Então, esse pelo aí é preposição. Outro exemplo, eu gosto de andar pela calçada. Esse pelo aí está especificando que eu gosto de andar pela calçada. Então, ligou uma oração a outra. Agora vamos dar um exemplo do verbo apelar, para ninguém pronunciar pelo. Eu apelo por essa situação. Significa que você insiste nessa situação. Eu apelo que tenha piedade de mim. Então veja que eu dei exemplos de quando significa o verbo apelar, pelo preposição e pelo substantivo. Então hoje foi nossa aula, é uma aula básica mesmo. Eu aguardo vocês na próxima aula. Esse assunto é simples e veja que eu tentei esclarecer o possível. Mais dúvidas, coloque aí no meu canal o assunto que vocês desejam, a dúvida que vocês desejam, ou quer redação, ou quer acentuação, ou quer os pontos novamente, né, de fazer
os sinais de pontuação para você se dar bem na escrita de um simples bilhete até uma redação para o Enem. Tchau! Até o próximo vídeo. Continue se inscrevendo.